A nossa aula de hoje, do módulo 3, vai tratar da discussão de problemas sociais. Argumentar. O que seria realmente argumentar? Nosso conteúdo está na página 36 a 42, certo? Aí coloquei para vocês uma tirinha aí do Frank e do Ernest. Bom, esses dois personagens aí, eles foram criados por Robert Louis Davis. E aí vocês têm na página 36 um resuminho um pouquinho desse autor aqui, certo? Como surgiu essa ideia de ele passar a criar tirinhas. Lembrando que charge, cartoon, tirinha e história em quadrinhos, elas têm a função, quando estão numa determinada avaliação, de fazer uma crítica social, política, econômica ou relacionamentos. Uma dessas aí, com certeza, a tirinha vai abordar. Tudo bem? Bom, aqui ó, nessa tira vocês têm o Frank e o Ernest trabalhando numa linha de montagem. Observem a linguagem não verbal, que é o desenho, as imagens ali. Observe que são os dois, né, que estão trabalhando ali. Quem fala mais é o Frank, que é o mais alto, e o Ernie, que é o mais baixinho, menorzinho. E eles estão numa linha de montagem ali. Vocês estão vendo que no cantinho tem o tipo de um forno que vai saindo lá, né? E são pecinhas, onde eles ficam só colocando uma roldaninha, certo? E ali o Ernie não fala nada, só continua trabalhando, mas o Ernest fala, ou melhor, o Frank fala, né? Vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem, descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Olha só que crítica interessante, apesar de estar essa tira ter saído no Jornal do Brasil em 19 de fevereiro de 1997, ainda tem um tema aí pertinente, que é a questão daquele trabalho repetitivo das fábricas, certo? Onde o funcionário só faz um determinado movimento, só faz uma determinada atividade. Então, eu tenho aqui uma crítica, certo? Social, política, para nos levar a pensar. Ele falou, e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Imagina, ele só vai se aposentar com 30 anos e a recém ele vai querer descobrir. Será que a mente dele ainda vai estar antenada, vai estar pronta para esses questionamentos? Como é que ele trabalhou tantos anos fazendo a mesma coisa? Ele nunca sonhou com nada diferente? Por que esse controle das grandes empresas na mente, na exploração do trabalho, da mão de obra, daquelas pessoas que não buscam muito crescimento, certo? E isso tudo são discussões de problemas sociais. E quando nós estamos trabalhando isso aqui na tira, o objetivo é argumentar, certo? É levar você a pensar, mas o que isso tem a ver? Esse tipo de texto, ele aparece como texto motivador lá na redação do Enem, certo? Então você tem que aprender a ler, a entender a linguagem verbal e não verbal, para que você faça a interpretação. Então, por isso, neste módulo, nós estamos trabalhando com essa discussão de problemas sociais. E aí começa a trabalhar especificamente com a resenha. E aí vocês têm ali, a partir da página 37, vocês têm ali resenhas de filme, certo? E aí na sequência vocês também têm resenha de livros, e assim vai desenvolvendo um pouquinho cada um desses assuntos referente à resenha. Mas primeiro, nós temos que entender o que é resenhar. É fazer uma relação das propriedades de um objeto, ou seja, eu vou enumerar, mas de uma forma bem cuidadosa, aquilo que é relevante, descrever as circunstâncias que o envolve. O que é isso em palavras simples? Bom, eu vou assistir um filme, então eu procuro dar uma lidinha numa resenha de um filme. Quem fez, quem são os atores, qual é o enredo principal, certo? Para que você pense, não, será que é legal eu ver esse filme? Vou assistir esse filme? Vou assistir. Quando você abre lá o Netflix, você vê que tem uma resenhazinha. Sempre quando você abre ali, você, antes de colocar para assistir, você vê que tem uma resenha. Ali eles falam para levar você a querer clicar lá e assistir o filme, certo? Bom, quando se trabalha a resenha, nós temos o quê? Alguns passos a seguir. E como que eu faço uma resenha de um filme, por exemplo? Primeiro,
Especifique o trabalho. Essa resenha desse filme é para que disciplina? Quem pediu? Foi literatura? Produção textual? História? Sociologia? Especifique no início o seu trabalho. Leia aquela obra, pesquise sobre aquela obra, tanto o livro como o filme. Às vezes a maioria dos filmes hoje quase foram livros, né, transformados em filmes. Então é interessante você ter o livro para você fazer esse link com o filme, para você fazer a resenha do filme, muito interessante. Apresente essa obra, os detalhes que você deseja criticar, se você for criticar, se for uma resenha crítica, certo? E aí busque outras fontes de informações sobre o filme. Não fique somente pegando informações daquilo que o amigo te disse, porque aquilo que o amigo te disse não tem valor para a nossa escrita. Lembre-se disso. É uma falácia. Ele não tem publicações. Professora, mas ele tem publicações. Aí é diferente. Ele tem publicações, ele é reconhecido pela Academia Brasileira de Letras, serve para nós. Então, na hora de você fazer uma resenha de um filme, você tem que buscar, pesquisar mais informações de pessoas que sejam respeitadas dentro da área para que você possa colocar. Você não pode pegar lá uma citação do Google lá e colocar se não tem as informações sobre essa pessoa, sobre esse órgão, essa entidade que escreveu algo a respeito de um filme. E quando você faz uma resenha de um livro, você pode começar, por exemplo, citando que nem aqui esse exemplo. Língua e liberdade, por uma nova concepção da língua moderna e seu ensino. Ali você tem o título da obra, você tem a editora, o ano, o número de páginas, você tem o autor, certo? Localizou tudo primeiro, e aí você começa a descrever, traz um conjunto de ideias que subvertem a ordem estabelecida no ensino da língua materna, por combater veementemente o ensino da gramática em sala de aula, certo? E aí começa a falar, então, quais são as observações pertinentes que você vai fazer daquela obra, certo? Então, vocês percebam que aqui na página 37 tem o filme O Menino do Pijama Listrado, uma história sobre a perda da inocência e a descoberta da realidade. E ali ao ladinho, na página 37, vocês percebem que tem o título, né, que é o do filme. Eu tenho a ficha técnica, que é o título original, a direção, o gênero, a duração, a origem, o tipo, o ano, a distribuidora e a sinopse. Bom, aqui eu tenho todas as informações para eu fazer a minha resenha. Agora vocês marquem ali, acima tem um trecho que diz o seguinte: uma resenha de filme apresenta a ficha técnica completa da obra e o parecer do resenhista. A ficha técnica pode conter. E ali vocês têm todas as informações para você colocar na sua resenha, certo? Lembre-se que você está falando de uma obra de uma outra pessoa. Então, você tem que fazer referência ao filme, ao autor, ao produtor, ao protagonista do filme, antagonista, certo? E aí você vai fazer o quê? Você está fazendo uma passagem de informações de uma forma educativa, pertinente, certo? Você está desenvolvendo a sua argumentação sobre um tema. E aí você tem, na página 38, uma resenha feita pelo Felipe Santos, certo? E ali vocês percebam, dei uma lidinha com calma, para perceber que tem todos os passos ali que eu coloquei para vocês, ele coloca aqui. Aí depois nós temos aqui os tipos de resenha, que é a descritiva, a crítica opinativa e a resenha literária. Então, observem as diferenças ali, certo? E lá na página 39, vocês têm o plano de resenha de filme. E ali eu tenho o que você faz na primeira parte, na segunda parte, na terceira, na quarta e na quinta. E depois tem mais um filme ali, Selma, Uma Luta pela Igualdade. Um filme muito interessante, que seria importante até vocês assistir, certo? Porque eles dão base para você escrever o seu texto dissertativo argumentativo. E ali tem, então, uma resenha, certo? Sobre esse filme. Ali vocês têm, depois na página 40 e na 41, vocês têm mais resenhas do mesmo filme, certo? Para vocês lerem calmamente, completar as atividades da página 42. E aí vocês têm lá na página 42 ainda a resenha de livro, certo? Dividido novamente em 5 partes, como está organizado. Vocês têm ali a linguagem das emoções, certo?
e tem uma análise desse texto. E aí, continuando ali, outros livros que tem para vocês perceberem como faz essa resenha de livro, é o livro A Descoberta e a resenha do livro Universo Paralelo. Interessante, porque vem umas questõezinhas ali bem pertinentes para que vocês entendam como fazer uma resenha, certo? E essa resenha, então, eu tenho que começar a escrever para desenvolver o meu texto argumentativo. Agora, quero finalizar para vocês com a estrutura da resenha, que tanto na resenha crítica quanto na resenha descritiva, nós não podemos esquecer disso. Tem que ter o nome do autor ou autores, o título completo e exato da obra, se é um artigo, se é um filme, se é uma peça de teatro, o nome da editora ou a coleção, caso seja livro ou seja um artigo, o lugar e a data dessas publicações, o número de volumes e páginas, certo? Você vai cuidando esses itens e vai compondo o seu texto. Vai ser um texto único, certo? Com parágrafos organizado naquela estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, que essa é a estrutura do texto narrativo, todos eles. Vai mudar a tipologia, certo? Acredito que vocês entenderam e que agora calmamente vai pegar sua apostila e vai analisar todas essas partes, fazer realmente a marcação daqueles que são os itens muito pertinentes a esse conteúdo, fazer um mapa mental ou fazer um resumo no seu caderno, e aí nós estamos com a nossa aula hoje fechada. Tranquilo? Vejo vocês na próxima aula. Até! Socorro! Tá acabando minha bateria. Socorro, 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 socorro. Parei. Acho que agora foi, amor. E o que eu como bem? O que tem pra mim comer? É? Sim, parando a